Olá pessoal, feliz segunda-feira para quem está aqui ao vivo, feliz qualquer dia da semana, independente de qual seja, para quem está assistindo esse vídeo depois. Resolvi gravar um vídeo sobre como cuidar das suas energias, mesmo sentindo confusão e sentindo o tempo corrido, que é uma das grandes demandas que eu atendo em atendimentos há anos, com relação aos alunos também. E inclusive, para quem não sabe, eu tenho um workshop anual há muitos anos apenas sobre isso, que é o VEM. Esse ano é o VEM 2021. E mesmo para quem está assistindo aqui, tá lá no VEM, sei que várias pessoas deixaram o lembrete aqui para poderem assistir. Não custa lembrar de forma resumida sobre pilares energéticos, sobre como a gente pode otimizar a nossa rotina e principalmente, mais do que gestão do tempo, otimizar a nossa encarnação. Porque aqui nesse encontro a gente vai falar sobre a nossa programação existencial, que é a gente entender o tempo muito além dessa vida e começar realmente a manifestar propósito de alma na nossa rotina, no mundo de amarras, mesmo apesar de toda e qualquer causa ao teu redor. Afinal de contas, imagina desde agora aí que você é quem tem a direção e o leme do teu barco, do teu carro, seja lá do teu avião, do que você está pilotando na tua vida, e a gente vai começar justamente falando sobre o ritmo para você começar a entender essa história de tempo e não te perder mais na confusão do teu dia a dia, ou pelo menos começar a compreender como é que você pode começar a viver desde agora, a partir de bases e pilares e fundamentos que realmente contemplem o bem-estar do teu sistema energético, bom aproveitamento das tuas energias físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, para então a tua vida começar realmente a entrar nos eixos e você viver muito conectado ao tempo, espaço e pessoas que realmente deveria estar vivendo a partir da tua alma. Obrigada quem está entrando aqui, gente. Cris, Andréia, Lucas, Lubrem, coisa boa te ver por aqui. Patrícia, Flá Bastos, Milena, muito bom ver vocês por aqui, pessoal. E vamos começar falando então, Mili, seja bem-vinda, sobre a questão do ritmo e sobre uma mudança de uma chavinha aí, sobre o que é o tempo, principalmente para você que quer melhorar suas energias, viver bem, ter bem-estar e que simplesmente não aguenta mais só ouvir falar sobre pensar positivo, sobre espiritualidade, sobre meditação, faça isso, faça aquilo, porque nada disso sendo cumprido como simplesmente tarefa vai te levar em algum lugar. Você tem realmente que ter um sistema completo de entender onde e para que na tua vida essas coisas se encaixam. Todas elas são maravilhosas, mas não adianta simplesmente ficar ali cumprindo tabela, achando que um belo dia, quando acontecer tal coisa, você vai chegar num estado desejado, porque não é bem assim. A nossa alma ela tem que se manifestar no aqui e agora. E se a gente está tendo uma série de pensamentos, coisas que a gente enfiou na cabeça, que leu, que ouviu, e aquilo tudo está num grande emaranhado, onde você não está conseguindo sentir, perceber isso atuando na tua vida desde agora, toma cuidado, porque talvez seja a hora de começar a realmente rever a tua própria energia. E é isso que eu quero falar aqui sobre o teu próprio tempo. Lu, bem-vinda! Flá, se vai ficar gravado, vou tentar gravar, não tenho certeza que eu tô com um celular novo aqui hoje, mas eu espero que fique gravado assim, a ideia é essa. Aliás, deve ter, se ficou gravado, tem gente aí assistindo no YouTube, no IGTV nesse momento. E aí, mas é claro, né, gente, nada substitui o nosso contato aqui ao vivo e a interação de vocês, as perguntas, os comentários também ajudam muito a fazer desse vídeo algo muito melhor e muito mais pautado na prática do dia a dia, além dos exemplos que eu tenho para dar. Não sei se vai dar tempo aqui hoje de dar exemplos concretos. A gente tem algumas coisas bem importantes para vocês começarem a entender que vale para todos, independente da tua idade, se é homem, se é mulher, se tem filho, se não tem, que é o quê? Priorizar as tuas energias. Oi, Laura, bem-vinda, coisa boa de ver por aqui. Feliz dia da dermatologista, mais uma vez, na semana passada. E então o que a gente tem que começar a entender sobre o tempo é o seguinte, pessoal. Vou falar algo que talvez vocês nunca tenham pensado. Já parou para pensar
que você é o seu próprio tempo? Sabia disso? Pois é. Por que será que o tempo que passa no relógio é igual para todo mundo? E o tempo de viver, o tempo de trabalhar, o tempo de estar pronto para um compromisso, o tempo de colocar tarefas em dia, não é o mesmo para todas as pessoas. Pensa aí nas pessoas da tua casa, da tua família, aquele que é conhecido como ser mais lerdo, aquele que é mais dinâmico, aquele que consegue otimizar o seu tempo e viver bem, apesar de tudo, e realmente conseguir viver, trabalhar, desfrutar, e as coisas fluem para aquela pessoa. E aquelas outras pessoas ao teu redor que estão sempre atrapalhadas, cheias de problemas, enroscos, parece que as coisas não dão certo, que nada flui. E quanto mais a pessoa faz curso e vai em terapia, mais as coisas se enrolam e mais se atrapalha. Pensa aí em você mesmo também. Oi, Pati. Que bom, Laura. Eu que sempre fico feliz com teu carinho e atenção também. Estela, Aline e Paula vão entrando aí. Então pensa aí. Gente, então pensa a partir de agora. Você é o seu próprio tempo. Por quê? E esse é o sentido dessa live. Porque nós somos o nosso próprio veículo de energias. E é claro que a gente tem um tempo do relógio, que é igual para todos, mas o ritmo e a forma como a gente sente esse tempo é muito diferente para cada um de nós. Ou seja, a gente, o nosso corpo físico, nossa mente, nossas emoções, eles têm um ritmo próprio e muitas vezes para muitas pessoas é ardido e difícil se encaixar no tempo do relógio. Mas a gente tem que se encaixar. Afinal de contas, a gente tem aqui um tempo nessa encarnação, um tempo previsto e algumas tarefas pré-concebidas antes de nascer para poder realizar aqui. Coisas que a gente tem a resolver, coisas que a gente tem a se libertar, coisas que a gente tem a construir, coisas que a gente tem a realizar, a conquistar, a aprender, seja pelo amor ou pela dor, pessoas que a gente tem para encontrar exatamente nesse tempo e espaço, as pessoas que estão vivas aqui, nesse curto intervalo de tempo em que a gente também está. E isso é a nossa vida aqui e por isso é tão importante a gente aprender a dominar essa história do tempo do relógio, mas a partir de um ritmo próprio. Vamos pensar aí, por exemplo, Oi, Matias, coisa boa te ver por aqui. E aí a gente tem que pensar no seguinte, por exemplo, eu tenho um ritmo bastante dinâmico, bem acima da média, eu diria, no sentido de velocidade. É difícil encontrar pessoas que realmente acompanhem o meu ritmo de produtividade, meu ritmo é mais acelerado por natureza. Eu não sou uma pessoa hiperativa de forma alguma, eu sou até bastante tranquila, mas eu tenho uma velocidade, um dinamismo muito grande. Então, também tenho a habilidade de ser visionária, eu tô sempre antevendo muitas coisas e sempre encaixando as minhas tarefas de vida com base nas coisas que eu antecipo, no meu feeling, na minha percepção com relação ao meu trabalho, com relação aos meus relacionamentos, com relação à minha família, com relação, inclusive, aos meus ciclos internos, em como eu me vejo, como eu quero me ver daqui a um tempo. E geralmente eu tô muito alinhado no tempo e espaço. Vivendo coisas boas, vivendo coisas ruins, mas de via de regra eu sempre me sinto muito encaixado onde eu tô e com muita sincronicidade ao meu redor. Porque o meu ritmo é mais dinâmico e eu procuro seguir o ritmo que me anima, me motiva e que faz as minhas energias fluírem. Agora, o seu não precisa ser assim. Pensa aí com você agora como é o seu ritmo. Se o seu ritmo é mais lento, seu ritmo é de mais serenidade, meu ritmo também é sereno, mas ele vai no dinamismo. A paz é uma coisa dinâmica. E isso é diferente de você simplesmente estar ansioso, e pensa aí se você pode ter sentido isso nos últimos meses, nos últimos tempos, principalmente com relação ao que o inconsciente coletivo está trazendo, né? Aqui na pandemia, deixando todo mundo muito ansioso, sem perspectiva, perdendo a noção do tempo e do espaço da própria vida, inclusive. E isso, muito bem, Andréia, o que eu ia apontar agora. Ela perguntou, isso a gente consegue com treino? Acelerar o ritmo? Consegue, com certeza, é só querer. A gente pode mudar a forma das nossas energias e a gente tem o tempo da eternidade para isso. Basta a gente tomar uma decisão.
Não é fácil, simples da noite, podia mudar um padrão, mudar um ritmo interno, mas ele é possível com intenção, com ajuda e principalmente com mentores, de pessoas que funcionam nesse ritmo desejado que você quer. Fran tá dizendo isso deve ser maravilhoso. A sincronicidade, eu imagino, é maravilhoso mesmo. Eu tenho uma sensação minha de vida, de plenitude muito grande, de estar sempre muito conectada comigo. E é isso que eu tenho para passar para vocês. E foi por isso que há 5 anos atrás eu passei a compartilhar essa forma de saber fazer isso com muita facilidade através do VEM, que é o workshop que eu dou todo ano. E esse ano ele é um programa de conseguir guiar e seguir a tua programação existencial a partir do teu próprio ritmo. Dani, Matias perguntou, esse ritmo está atrelado a procrastinar? Sim, tem pessoas que são mais procrastinadoras e quando elas procrastinam, vamos entender uma diferença. Tem pessoas que são mais lentas por natureza, elas levam mais tempo para fazer as coisas. Isso não está errado, pode ter a ver com a programação existencial delas, com a personalidade, a forma que ela funciona e provavelmente essas pessoas vão ter ótimas habilidades para tarefas e projetos de vida que exigem muita parcimônia, exigem muita paciência, exigem muita cautela e muita lentidão. Agora, a procrastinação é diferente disso, que é o quê? Pessoas que deveriam estar realizando tarefas, deveriam estar cumprindo um tempo, e o tempo da humanidade está cada vez mais rápido, e quem não entra nisso acaba ficando para trás. Exemplo aqui, entre parênteses, fico sempre pensando como deve ser difícil hoje em dia ser idoso, por exemplo, e ter que lidar com a tecnologia, que é algo extremamente rápido, para ir num banco, né? Imagina o que é um velhinho ter que passar um QR Code do celular, gente. Eu fico imaginando como é que deve sofrer essas pessoas. Os meus avós, 2 deles costumam acompanhar isso muito bem, vão se atualizando com a tecnologia. Eu acho isso ótimo, né? Porque a cabeça deles nunca para, estão sempre muito lúcidos. Mas eu tenho uma outra avó de 95 anos, ela simplesmente não faz nem ideia, nem o que é internet, wireless, nem coisa nenhuma. Tem uma vaga ideia, né? Que a família inteira fica sabendo de tudo ao mesmo tempo do que acontece pela família pelo celular. Então imagina o que é viver fora, né, desse ritmo. A gente está precisando realmente viver a nossa existência de uma forma que é um grande desafio, que não seja ansiosa, mas que seja sim acompanhando tarefas, realizando e conseguindo andar num ritmo um pouco mais dinâmico. Isso é fato, né? É um paradigma dos tempos modernos. Então, Matias, a procrastinação, ela tá atrelada à pessoa estar fora do seu ritmo. O que é a procrastinação? Eu sei das minhas tarefas, eu sei o que eu deveria estar fazendo, mas eu simplesmente, por algum motivo que me distrai do meu propósito, da minha trajetória de vida, eu acabo adiando. E é o grande motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo aqui. Para que vocês comecem a conseguir olhar para suas energias e compreender nesse veículo as suas energias, o seu corpo, a sua mente, o que está acontecendo com ele, consigo mesmo, onde você está desencaixado do tempo e do ritmo nessa jornada que você deveria estar seguindo. Tá comendo poeira? Tá perdendo muito tempo? E vocês sabem aí, respondam para mim, o que será que mais está fazendo as pessoas procrastinarem e perderem tempo na vida hoje em dia e acharem que nunca tem tempo para nada? Responde aí. Oi, Cláudia, tudo bom? Regiane, Dulce, o que será? Vocês sabem, gente, que está fazendo a gente sentir desse jeito, a maioria das pessoas? É a própria tecnologia. Exatamente, Fran, a internet. O mau uso da internet está fazendo as pessoas perderem muito tempo da sua encarnação. As redes distraem bastante. Elas são feitas para isso. As redes aprisionam a nossa mente. E tá aí, né, milhares de estratégias, mídia social, para manter a mente das pessoas presa num circuito de gatilhos, disso, daquilo, que não acaba nunca e onde você simplesmente não consegue sair daquilo. Para isso, se envolver ao mesmo tempo em muitas coisas e não fazer nada, sim, Evi. E é também o mecanismo cerebral
que o excesso de informação da rede social e a pandemia, né, onde está todo mundo muito no celular e na TV, hoje em dia está causando muitas informações ao mesmo tempo, tudo muito fragmentado, pedaços de informação. E na vida a gente acaba estabelecendo o mesmo circuito cerebral. Então vai ter a primeira grande dica para vocês sobre como começar a realmente entender o teu tempo interno e entrar no ritmo. Pessoal, tá aqui, ó, papel, o bom e velho papel. E aí, coincidência ou não, né? Acabou a Eve aqui, que é dona de uma empresa de planners, a Estúdio Luz, e mais uma vez fazendo propaganda aqui, porque eu adoro isso desde sempre, desde que eu me conheço por gente. Eu uso papel, gente. Tenho agenda de tudo que é jeito digital, funciona pra caramba. A minha equipe também tem isso, sistematizador de tarefas, uma série de tecnologias eu utilizo. Mas o papel eu não abro mão, porque ele me ajuda a traquear exatamente cada hora do meu dia. Eu sou uma pessoa bastante atarefada, tenho muitos compromissos, tenho muitas pessoas para atender, tenho muitos alunos, muitos conteúdos criados, né, ao longo do tempo com relação às minhas aulas. E se eu não tiver uma sistemática minha para conseguir manter a atenção e o foco naquilo que é importante, para aquilo que eu considero importante na minha vida e para atender as pessoas que me procuram, eu vou me perder. Então, vê se você já passou pela questão de fazer assim, ó. Eu vou ali no Instagram só para pegar um contato de uma pessoa que alguém me mandou e já vou fazer alguma coisa com esse contato aqui, vou entrar em contato com essa pessoa, com o médico, sei lá o quê. E aí lá se vão 50 minutos e você tá no Instagram ainda, não sabendo nem o que foi fazer ali. A internet, a mídia social, gente, é feita para isso, para prender a gente ali. Mas a gente tem que ser mais esperto do que isso e começar a dar comandos para o nosso cérebro, do tipo, uma estratégia que eu uso. Eu vou pegar o contato do médico X para mandar para minha mãe, para minha tia, para minha irmã que tá precisando e já vou sair dali. Eu fico repetindo para mim mentalmente várias vezes aquilo. Eu tô indo só pegar o contato do médico, eu tô indo só pegar o contato do médico, eu tô indo só pegar o contato do médico, até eu pegar o contato do médico e sair da rede social. Ou então, provavelmente aquilo vai estar anotado no meu planner para que eu possa riscar no final do dia, eu não me desvie dessa tarefa e eu saiba de todas as outras que estão ali me aguardando. Então, a gente tem perdido isso. Frank, não abre mão do papel? Que ótimo. Maravilha, não dispensa o checklist diário há 8 anos. Parabéns, Matias. E a Deia tá falando também, gosto muito do papel, inclusive sempre gostei de escrever. Isso é ótimo. É o ladrão do tempo mesmo a rede social. Então, a gente tem que cuidar com isso. E aí, isso é só uma das milhares de dicas que eu dou lá no Vem, gente. Tem vários alunos aqui, né, presentes que eu tô vendo. E, como eu disse, nunca é demais lembrar. E por isso que eu tô fazendo essa live. Então, além dessa dica minúscula que eu acabei de dar, a gente tem que olhar para o nosso tempo a partir de uma forma muito mais abrangente, que é muito além do ano, é muito além do dia, é muito além de daqui a 5 anos, é muito além dessa vida. A gente tem que pensar em quebrar um paradigma de tempo e espaço e pensar que a nossa vida vai muito além dessa vida aqui. E aí eu te pergunto, você já está fazendo a sua programação existencial para a próxima encarnação? Será que a sua encarnação próxima vai ser aqui? Isso não é você que vai decidir. É o checklist lá na hora que a gente desencarna, né? Dessoma, como a gente fala lá na Conscienciologia. Então, a gente precisa manter a nossa consciência de que tudo que a gente faz, as consequências do que a gente realizou ou deixou de realizar, a consciência do que a gente precisaria estar fazendo aqui. E tudo isso a gente sente através do quê? Do nosso coração e da nossa consciência. Da nossa visão de futuro, que a gente pode abrir, exercitar com vídeos como que eu falei, fiz para você sobre como prever futuro esses dias. Depois peguem lá no IGTV. Anota aí enquanto tá falando comigo, bota no papel, para lá no final de semana lembrar de assistir no momento de lazer. Aí tá falando, além de escrever as coisas do dia, escrever sobre o dia no final também me ajuda a esvaziar a cabeça e trazer a leveza. Isso é um outro ponto super importante. E aí falando sobre programação existencial, sobre o que vocês vão fazer na próxima vida, isso é bem importante, gente. O diário, e anotar sobre o que a gente pensa, sente, se auto-pesquisar. Para quem tá fazendo Vem, tem traqueamentos aqui de auto-pesquisa prontinhos. Ajuda a pessoas com doenças terminais a terem sobrevida maior do que a expectativa.
O diário, ele ajuda a gente a não cometer os mesmos erros, ele ajuda a diminuir a confusão mental sobre qualquer coisa que seja na nossa vida. Então as nossas energias, elas começam a ser muito melhor aproveitadas quando a gente se auto-pesquisa. Não tem como sentir o nosso tempo em sincronicidade, como eu estava falando, sentir que está tudo certo, na hora certa, do jeito certo, mesmo quando coisas não tão boas estão acontecendo, mas a gente sabe que deveria estar passando por aquilo. Essa sensação a gente só tem quando a gente se dispõe a se auto-pesquisar. E para isso, a gente precisa encerrar ciclos antigos, deixar de procrastinar coisas que a gente precisa dar uma resposta. Dívidas financeiras, contratos que já encerraram, a gente precisa simplesmente fazer um fechamento, desacordos com pessoas que a gente precisa resolver, perdoar alguém, dar um perdão, reparos na casa, uma limpeza que não foi feita, limpeza mesmo, gente, de arrumar o próprio ambiente, limpar a própria escrivaninha, as próprias gavetas, cuidar da sua alimentação, priorizar o seu corpo no sentido da saúde. Tudo isso, se não está em dia, são ciclos que a gente tem que encerrar, ciclos de sofrimento que precisam ser interrompidos. E como é que a gente faz isso? De uma forma bem simples, é quase como estralar de dedos através de uma decisão. Você decide que vai parar de ser engolido pelo tempo, você decide que vai dominar as suas energias, você decide que a sua vida vai passar a ter um paradigma de energias limpas, que te ajudem a fluir no fluxo realmente de quem está em sintonias mais leves, em quem está vencendo na vida, em quem está conseguindo superar seus desafios, independente da situação que essa pessoa esteja. Mas comecem a eleger pessoas que vocês admiram e que estão vencendo nas áreas que vocês gostariam de vencer. Comecem a se inspirar nisso para poder finalmente começar a ser puxado para cima. Porque o grande erro, quando a gente quer dominar as nossas energias, dominar o nosso tempo, conhecer o nosso propósito, sabem qual é o maior erro de todos, de verdade? E a minha experiência, assim, ó, mostra isso de cabo a rabo, gente. São as redes que a gente escolhe estar metido. Muitas vezes, a gente passa por determinadas condições na vida, tenha nascido nela ou passado, né, por uma situação difícil, e não consegue sair, ultrapassar aquele teto energético, né, um limiar, porque a gente não se dispõe a sair e desprender de redes que nos puxam para baixo. Sejam pessoas, sejam interesses que não levam nada a lugar nenhum. Tem o tal do Big Brother aí no Brasil, que eu sei que eu já não aguento mais nem ouvir falar quando eu ligo o YouTube, essas coisas para procurar as coisas que eu gosto. Mesmo pessoas que não tem nada a ver com essa rede, eu vejo falando disso o tempo todo. Claro, por quê? Porque dá Ibope. Então, gente, uma coisa retroalimenta a outra. Leva em algum lugar, assistir o Big Brother em lugar nenhum. E aí é importante filtrar nas coisas que você tem ouvido e consumido nos últimos dias. Se tem esse assunto no meio, pra gente aqui que está muito interessado em paradigma de evolução de consciência, de energia limpa, energia boa e ciclos virtuosos, né, que levam a coisas cada vez melhores, acaba com essa história. Onde você viu alguém falando de Big Brother, desliga e vai fazer outra coisa, vai ler um livro, vai estudar, vai se divertir, vai tomar um banho relaxante, vai fazer uma meditação, algo que colabore com as tuas energias e não que te prenda nessa malha horrorosa que tem a ver com a própria comunicação. E a gente sabe que hoje em dia a gente vive aí uma era cabulosa, escabrosa, sobre como as pessoas estão se comunicando com as grandes massas e o que estão fazendo com a cabeça das pessoas. Isso é psicologia das massas e eu tô aqui para dizer para vocês, não caiam nisso. Por isso, papel e caneta, pessoas evolutivas, eleger e escolher quais são as energias que você está entrando e absolutamente ter atenção sobre aquilo que passa na TV, no teu celular e filtrar isso tudo, começar a escolher o que realmente vai servir para a tua vida, seja pela construção, pelo aprendizado ou pelo simples prazer e relaxamento. Se você não faz isso, vai começar a entupir o teu sistema energético e você vai começar, como eu estava falando, embolar numa rede que se retroalimenta de energia suja, tóxica, negativa e viciosa, porque simplesmente não leva nada a lugar nenhum.
E isso tudo é feito para que você possa estar cada vez mais induzido a comprar o que as pessoas querem que você compre, a dizer o que essas pessoas querem que você diga, porque simplesmente elas têm poder de dominar a comunicação de massa. Pela TV, pelo celular, isso não tem nada de secreto, oculto, gente. Simplesmente quem tem mais poder domina mais pessoas. Eu não quero que vocês caiam nisso aqui. Quero que vocês vivam em individualidade, pensem nas suas encarnações, pensem na próxima vida e comecem a estabelecer um plano de vida que tenha realmente energia limpa. E não repete os mesmos erros no dia a dia quando se propõe ser uma pessoa melhor para si e para os outros. Isso aí, encerrar ciclos de repetição. Pequenas coisas, Fran, isso mesmo. Daniela, estudei com a sua irmã. Ah, que legal! Segui por caminhos bem diferentes. Hoje aprendo muito com você. Gratidão por compartilhar conhecimento. Eu não tô... Como tá o nome de empresa, 40 casas depois? Eu não sei quem é, mas eu fico bem feliz de ouvir esse feedback. Tenho passado o último ano filtrando, me desintoxicando. É isso aí. Vamos se desintoxicar. TV virou adorno de parede aqui em casa. Muito bom. TV é legal quando a gente assiste programas divertidos para dar risada, para ver programas sobre a natureza, sobre coisas construtivas e educativas. Tem bastante coisa legal. Mas essas coisas geralmente não são aquelas que estão pipocando em propaganda, né? Não são aquelas que são oferecidas pra gente. A gente tem que cavar em canais específicos, em horários específicos e começar realmente a fazer esse filtro. É o nome do meu livro, meu nome é Karine. Ah, que legal, Karine. Eu fico bem feliz de estar te ajudando aqui. E ver sobre animais, falando da minha irmã, né, gente? Procurem lá, Bruna Tedesco, no Instagram, veterinária Bruna Tedesco. Assistir sobre animais é algo sensacional. Nos ajuda a entender sobre a gente, sobre a nossa consciência, dá um reset na cabeça sobre essa parafernália de coisas mentais que a gente tem se abastecido de uma forma bem conturbada e caótica. Ajuda a relembrar sobre vínculos, sobre amizade, sobre consciência, sobre como a gente mesmo funciona, além de ser divertido, engraçado, leve, e a família inteira pode assistir. Eu e meu marido aqui em casa a gente assiste sempre coisas de animais, porque ele adora coisa de ave, bichinho, e a gente tá sempre assistindo. É muito gostoso. Oi, Cláudia, bom te ver por aqui também. Luiz, Glaucia, bom também te ver por aqui. Muitos alunos e clientes queridos entrando. Espero que essas dicas sirvam muito para vocês. Então, gente, encerrando e abrindo ciclos, a gente entra no nosso fluxo energético positivo e fluido, identificando se o nosso ritmo é mais dinâmico ou é mais lento. A gente também começa a conseguir construir uma rotina a partir das energias que tem a ver com a nossa sensorialidade, aquela história de estar no tempo e no espaço conectados, não o tempo todo pensando em outra coisa, não o tempo todo tendo ideias, fazendo planos, só pensando no futuro, no futuro, no futuro. Pensar no futuro é ótimo e eu ensino isso sempre, mas a gente tem que ter isso planificado, a gente tem que ter os nossos sonhos em projetos em papel e muito de acordo com a realidade presente. O problema da ansiedade é quando a gente começa a ter muitos sonhos, e hoje em dia a rede social faz isso também, a internet. A gente começa a ter muitos sonhos mirabolantes. Porque eu vou ganhar milhões, ou porque um dia eu vou ganhar na loteria, porque um dia minhas finanças todas vão se resolver de uma vez só, ou então porque eu vou conhecer o príncipe encantado, ou então porque o fulano tem a casa maravilhosa, faz a viagem X, um dia eu também vou, e fica preso naquela loucura, quando na verdade muitas vezes a pessoa não consegue sequer gerenciar a própria casa. Então a gente tem que começar a colocar os pés no chão. E isso é conseguir viver a nossa vida com vitalidade, com energia boa, em paz e com serenidade. É quando a gente realmente percebe o que está ao nosso alcance. Como é que eu posso me conectar comigo, com o meu corpo, com o meu ritmo interno, a ponto de eu conseguir começar a dominar a minha rotina de tal forma que eu governo a minha própria existência, a minha própria casa, a minha própria visão de futuro, sem me perder, nem ficar angustiado, nem ficar ansioso com coisas mirabolantes. A Fran tá falando aqui, né? As pessoas que vivem no mundo ilusório, coisas mirabolantes que tá ok, que bom se um dia acontecerem, mas assim, quando a gente tá muito além da nossa realidade, nos nossos pensamentos, nossos projetos, geralmente o corpo vai gritar.
Ele vai dar ansiedade, ele vai dar medo, ele vai dar dúvidas, ele vai dar questionamentos, que é justamente o oposto da energia que a gente quer aqui. A gente tá falando em ter autoconfiança, ter confiança na nossa própria rede de pessoas que a gente se envolve. A gente tá falando aqui de ter realmente uma vida que seja autossustentável, ou seja, que a nossa vida tenha um equilíbrio mínimo que seja dentro desse caos todo, para que a gente possa regular as nossas áreas da nossa vida, sem ficar simplesmente com uma perna sempre bamba, se sentindo inseguro, incapaz de gerenciar seu próprio universo, achando que a resposta tá no modelo externo ali. Gabriel tá falando, é bem isso, Dani, recebo vários clientes jovens que vêm com o objetivo profissional de ter uma startup. Isso é uma coisa que hoje em dia, falando daquelas propagandas que são oferecidas pra gente o tempo todo, né? No YouTube a gente tem muita coisa, tem muitas pessoas muito famosas que injetam muito dinheiro em patrocínio. Um dia eu vou fazer um vídeo pra vocês, gente, sobre as artimanhas, né, da internet para manter a mente das pessoas presas nesse círculo vicioso e dominar uma grande massa, criando uma grande ilusão em muitas pessoas simplesmente para ganhar o seu dinheiro, não importa se aquilo vai dar resultado ou não. E eu, como psicóloga, tenho o dever de alertar você sobre todos esses mecanismos nefastos aí que deixam as pessoas fora da casinha, com sonhos muito mirabolantes. Sonhar alto é bom? É legal, mas desde que a gente tenha um plano que comporte um passo a passo, a partir de onde a gente tá. Se a vida vai trazendo passos maiores, vai ser possível ir alavancando e crescendo e tendo projetos ainda maiores e responsabilidades maiores, maravilha. Mas isso não vem sem uma conta, a conta da responsabilidade. Quanto maior a gente pensa e maiores são os números, a quantidade de pessoas e as responsabilidades que a gente abraça, mais dura vai ficar a vida no sentido dos testes que ela vai te trazer. E aí você tá pronto? Tá pronto para lidar com o teste da absoluta inveja das pessoas? Tá pronto para lidar com a responsabilidade financeira? Tá pronto para lidar com dormir e acordar pensando em trabalho sem poder descansar porque a tua responsabilidade sobre um grupo muito grande é enorme? A maioria das pessoas não está pronta para isso. E quando isso vem assim de sopetão, tá aí milhares de artistas, influencers e pessoas que vocês veem com depressão, com ansiedade, parando em psiquiatra, tomando remédio, apesar de terem tudo na vida, né? Por que isso acontece? Porque simplesmente a pessoa deu um passo de sopetão, caiu num estilo de vida acreditando que aquela realidade ia levar ela a estar no topo ou não ter mais o que querer pedir na vida, né? Viveu no paradigma do quê? Do materialismo. E o paradigma do materialismo, mesmo que a pessoa conquiste milhões e sucesso, isso, aquilo, esses exemplos que eu tô dando, né? Desses artistas todos aí que vocês estão vendo em bastante quantidade, eu acompanho porque é minha área de trabalho, né? Ah, esse enlouqueceu, aquele pirou, está no psiquiatra, aquele com depressão, esse com ansiedade. A gente começa a ter isso como exemplo para não ser seguido. E começa a entender que a verdadeira realização, o verdadeiro domínio das tuas energias, ele tá aonde? Ele tá em você realmente ouvir tua mente, teu coração e viver desde agora, do dia de hoje, onde você tá assistindo esse vídeo, uma decisão de viver uma vida que seja nutritiva para você, que faça sentido para você. Se você nasceu para ter, né, milhões de pessoas que você vai influenciar, vai ganhar muito dinheiro, vai ser multimilionário, que maravilha. Mas vai ser muito melhor se isso acontecer onde você for sendo preparado passo a passo e vai conseguindo dominar o teu caminho de forma a se manter sempre firme, com a autoestima em dia, com a autoconfiança em dia e sem se perder aí nessas tramas que essa galera toda que vive só pro materialismo acaba se perdendo quando chega lá. A vida não é isso. A Flávia falou, Dani, sua linda, que saudade de você. Obrigada por estar mais presente online. Estou amando como sempre. Ai, Flávia, coisa maravilhosa. Fiquei bem feliz de ouvir isso de ti aqui. E Tamires, bem-vinda. Daia, Camila, Karine. E é isso, pessoal. Então a gente abre e fecha esses ciclos. A gente tem que saber quais são os nossos focos, quais são as nossas sintonias, quais são os desafios que a gente tem que superar.
E em paradigma existencial, a gente sempre vai ter nossos traços fortes de vida, falei alguns meus aqui para dar alguns exemplos, a gente vai ter os nossos traços fracos, que são as dificuldades, as nossas fraquezas, as coisas que a gente tem que melhorar. Cada um tem que saber das suas, mas não ficar expondo isso o tempo todo, nem para si mesmo, a ponto de se derrotar e se colocar para baixo. Sabem, assim, tem uma coisa hoje em dia que eu vejo no mundo das terapias, por exemplo, né? Hoje em dia tem muita gente se tornando terapeuta integrativo. Eu vejo muitas abordagens focadas demais naquilo que não tá bom, naquilo que tem que ser melhorado, ou então em coisas do passado. Gente, isso é a terapia do passado. A gente tá precisando lembrar e saber que as linhas de futuro influenciam a nossa vida tanto quanto as linhas de passado. Isso só quem realmente já se ligou que o nosso cérebro ele reage às circunstâncias do que a gente pensa, visualiza, projeta, sonha, planeja, vai começar a conseguir compreender no próprio corpo. E o limiar entre entender o que é intuição minha e premonição sobre o meu futuro e o que realmente são com relação aos meus problemas de ansiedade, depressão e medo, só a autopesquisa vai trazer. O pessoal lá do Vem 2021 tá fazendo isso na prática e tá vendo o quanto é desafiador. Mas eu tô lá para ajudar. Uma vez por mês, dar esse acompanhamento, conseguir realmente não deixar a peteca cair e lembrar que sempre é tempo de começar a se autopesquisar. O melhor tempo para fazer isso foi lá no começo da vida. O segundo melhor tempo para fazer isso é agora, já, quanto antes. Quando você começa a se ligar que precisa fazer alguma coisa por você, porque ninguém vai fazer, gente. A vida não vai pegar no colo, as tuas linhas de futuro nem sempre são uma grande maravilha. Mais uma vez eu falo do vídeo lá sobre como prever futuro. E a gente começa a conseguir entender que muito do que tu sente aí, de sensações ruins, pode sim ser uma intuição sobre como você está moldando o seu futuro. Sim, com pensamentos negativos, com sonhos surreais, mirabolantes, sem pé no chão, acreditando em tudo que tem na internet, mesmo sem perceber, porque não é a tua consciência que sabe que isso tudo que você está vendo está te fazendo mal, é o teu inconsciente, que é programado a cada vez que você fica vendo um bombardeio de coisas ruins na TV, no computador, ou mesmo de coisas mirabolantes, de vidas de pessoas que nem sempre é real e que você sabe que não são, mas fica no teu subconsciente. E é essa programação que vai fazer com que as tuas energias respondam. Quais energias? Teus sentimentos, tuas sensações, tuas insatisfações e frustrações com relação à tua própria vida e a ti mesmo. A Eve pediu um livro complementar sobre isso. Gente, o meu livro Conexões Invisíveis fala muito sobre um dos pilares fundamentais do que a gente está tratando aqui, que são as redes e as malhas. E as pessoas que a gente está conectado, mesmo que inconscientemente, nos puxando para cima ou para baixo. Então, a constelação sistêmica, né, a constelação familiar tem muito a ver com isso também. A nossa cabeça não é individual. E notem que eu tô falando disso aqui o tempo todo. A tua constelação do que você nutre a sua cabeça o dia inteiro com as porcarias aí que você coloca dentro sem nem perceber. Criando ciclos viciosos na tua cabeça. Então vamos começar a se nutrir daquilo que tem a ver com a tua energia, daquilo que te ajuda a registrar o teu tempo e saber o que você está fazendo, o que realmente faz sentido, o que você está fazendo com a sua encarnação, com o seu tempo de vida, para quem e aonde você está drenando essa energia e vampirizando a ti mesmo, muitas vezes quando está jogando a tua energia no lixo, deixando ela ir pro ralo a cada vez que você, por distração, por vício, acaba ficando alienado de si mesmo. Seja com rede social, seja com bebida no final de semana, seja com qualquer outra coisa que não te ajude, joguinho no celular, ok? Quem gosta, mas assim, minha percepção, nível evolutivo, isso é um ladrão de energia sem precedentes, enquanto você poderia estar fazendo coisas que, ao invés de drenarem tua energia, estão te dando energia. Como essas que eu falei lá no começo e que eu falo sempre no Vem Intuition, em todos os materiais que vocês veem aqui. Fran, leu o livro, gostou? Tá dizendo que é maravilhoso? Que maravilha! Eve, procura lá na Amazon, então, tem nos meus destaques ali o link direto para a Amazon para adquirir o livro.
e pela editora Systemic School, e ter ele na tua casa ou no teu computador agora mesmo, se quiser, é só ir lá começar a ler. E aí a gente começa a ficar muito mais inteligente sobre o nosso inconsciente coletivo, onde a gente está amarrando o nosso body, nessas energias aí que a gente se prende e nem se dá conta. Então eu tô aqui para te ajudar a fazer isso, começar a realmente dominar o teu tempo, lembrando que você é o seu próprio tempo. O teu organismo tem um ritmo, o teu organismo tem sonhos, tem projetos, tem vontades e tem também coisas para se desvencilhar. O teu organismo tem muitos desapegos, certamente, muitas faxinas para fazer ali e parar de estar atrelado e amarrado a coisas que não te levam a lugar nenhum, pelo amor de Deus. Tem a ver com a procrastinação lá que o Matias perguntou lá no começo. Vamos se desamarrar de tudo aquilo que não te ajuda a ir para frente, para cima e começar a realmente saber o que você gostaria de atingir. Vou deixar uma tarefa aqui para você, trabalhar suas energias desde agora. Internamente, o que você gostaria de atingir ou de iniciar até o próximo mês? Pensa em algo bem pequenininho, um micro passo. É uma habilidade maior de ter uma rotina virtuosa? É se livrar de algum vínculo que não tá legal e encerrar algum contrato, alguma parceria, algum relacionamento? É ter um lampejo de faísca de como reacender uma relação, uma parceria? É que você gostaria de se sentir mais alegre, se sentir mais sereno de repente, mais disciplinado? Coloca para você uma meta para o teu próximo mês e pensa também em alguma coisa que você gostaria de se liberar sobre algum problema que você está vivendo e carregando e que não é seu. Já pensou nisso? Certamente você deve ter aí muitos problemas que você está carregando que não são seus. Coisas que você absorveu, que você pensou, que você criou na sua cabeça, coisas de pessoas ao seu redor que elas têm que resolver e você está absorvendo. Então pensa aí o que você pode começar a tirar. Oi, Betina, coisa boa te ver por aqui, Andréia também. A gente tá terminando a live, mas peguem ela desde o começo agora, quando ficar gravada, que esse assunto é imperdível. E eu espero de verdade, pessoal, que vocês não cometam mais os erros que eu mencionei aqui, começando por pequenos passos, e passem realmente a compreender quais são as coisas que te cabem, conseguir manifestar, se liberar, concretizar e viver, lembrando que a tua vida vai muito além dessa vida. E tudo que você está fazendo ou deixando de fazer aqui, agora, nesse momento, os teus projetos, os teus sonhos, o que tu está vivendo na prática, nesse dia de hoje, tudo isso fica plantado, registrado, marcado na tua alma e vai sim ser semente com adubo do tempo para vidas posteriores. Então, cuidado com o que você está enfiando dentro do seu corpício, da sua cabeça, das suas emoções, do seu espírito, para que a tua vida possa valer mais a pena desde agora. Vai ter que fazer isso mais hora, menos hora. Então, é bom começar para ontem. Se gostou desse assunto e ainda não está no Vem 2021, por favor, desde agora, e já pode sair da live agora mesmo fazer isso. Entra no meu site, danielletedesco.com.br, se inscreve no Vem 2021, você vai ter acesso desde agora aos vídeos preparatórios do teu ano para te ajudar a melhorar essa tua programação existencial, se ela tá numa energia mais baixinha, e vai ter acompanhamento mensal comigo, junto com os materiais de apoio que vão te ajudar a realmente dominar a tua existência e viver uma rotina bem mais virtuosa, apesar de qualquer demônio que se vem em 2021 traga pra gente. Porque, meu Deus, né, gente, se não é o fim do mundo, eu acho que é alguma coisa muito parecida com isso que a gente tem vivido como humanidade desde o ano passado. Nós vamos aproveitar isso para evoluir, porque afinal de contas quem está dirigindo a sua vida é você. E a gente tem que fazer isso de uma forma agradável, com o pé no chão e, acima de tudo, evolutiva. Não dá para deixar a peteca cair. Se tá tendo aí momentos difíceis, ansiedade, depressão, tristeza, problemas amarrados com alguém, tenha aí os teus 5 minutos, 10 minutos, 15, rebola um pouco para resolver. Não conseguiu? Tô aqui para te ajudar. Vai lá acessar o Vem e eu tenho certeza que vai te ajudar
pra caramba a sair dessa maré de coisa ruim e começar devagarinho, pelo menos a ter um pouco mais de paz aí na tua vida, no teu ambiente, com as pessoas que você gosta, tá bom? Obrigada, pessoal, por terem acompanhado aqui, todo mundo que interagiu também, sempre maravilhoso a companhia de vocês. E um beijo enorme, vejo vocês lá no Vem 2021. Beijocas, até!